Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tássia de Carvalho. Eu sou da Baixada Fluminense, apesar de não morar mais lá, mas eu me considero muito territorialista nesse aspecto, porque construiu toda a pessoa que eu sou hoje. Eu falo que eu sou da Baixada porque eu já morei em 4 cidades, então é mais fácil falar que eu sou do território todo. Eu trabalho com comunicação. Eu tenho a agência IS, né, que a gente trabalha com comunicação para ações de impacto social. E a minha pergunta é para a Eloá, porque quando eu no caso, vejo matérias ou reportagens sobre a Tailândia, sobre outros países, dizem ser mais inclusivo com pessoas trans ou não binárias do que no Brasil. E aí eu fiquei muito curiosa, porque você foi Miss lá, eu fui representar o Brasil lá. E aí eu fiquei pensando se você podia falar pra gente um pouquinho se realmente é isso que passa na TV, em documentários, ou se você sentiu algum tipo de preconceito, se você se sentiu mais segura lá do que aqui, se teve alguma questão racial também. Então eu queria entender um pouquinho a sua experiência, tá? Obrigada. Bem, quando eu viajei para a Tailândia, eu também tinha esse ideal, né, de que, por tudo que eu já ouvia falar. E aí, quando, na verdade, eu saí do Brasil em 12 de junho, né, de 2022, então o meu trajeto era Rio-São Paulo, São Paulo-Catar, Catar-Tailândia. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui barrada. Eu fui barrada, simplesmente, hoje eu consigo ter essa noção, mas por racismo. Mesmo eu estando de faixa, coroa, com mala, as pessoas queriam saber se eu tinha dinheiro suficiente, quanto de dinheiro eu tinha, o que tinha dentro da minha mala, porque eu poderia ser uma pessoa em perigo em potencial, sabe? Eu poderia estar indo me vender em outro país. Mas passou 24 horas, eu fui para outro lugar, fiquei segura e depois eu consegui seguir o embarque. Tanto no Catar, tanto na Tailândia, eu não tive nenhum tipo de problema, nem racial, nem de gênero. Na Tailândia, para quem não sabe, o Miss International Queen é o maior concurso televisionado pela maior TV tailandesa. Então, nós estávamos sempre em fachadas e nos principais pontos turísticos da Tailândia. Então, todas as pessoas tinham acesso direto a nós, né? Nós fomos dar uma entrevista alguns dias antes da final, numa TV lá para um apresentador e, por azar ou por sorte, eu era a única negra. E eu estava careca. Então isso era uma revolução, porque Miss preta e careca geralmente não é algo muito comum. E as pessoas na rua, elas queriam me tocar, elas queriam tocar no meu cabelo. E aí eu sentia particularmente que não era algo sobre propriamente o racismo, mas era porque era muito distante da realidade deles. Então, para mim, foi uma experiência mágica. Obviamente teve todos os percalços, porque eu estava sozinha, né? Uma Miss que fez vaquinha, que correu atrás, que estava desempregada na época, então a minha equipe não pôde ir comigo. Então eu fui sozinha e eu não falo inglês. Então ainda tinha a dificuldade da língua. Mas foi uma experiência única. Assim, os primeiros 10 dias, porque foi quase um mês de confinamento, entre o dia que eu cheguei até a final. Foi muito, muito exaustivo, né? Porque eu passava de 8 a 12 horas de salto, maquiada, trocando roupa, não sei o que. Então eu tinha que acordar primeiro do que as outras misses, porque eu tinha que estar pronta às 8 horas da manhã, contando com o fuso horário, até o corpo, né, reagir. Era muito difícil, mas foi a maior experiência da minha vida. Assim, eu costumo dizer que foi uma Eloá e voltou uma outra Eloá, porque eu fui sozinha, com pouco dinheiro realmente, mas vivi de fato a maior e melhor experiência, porque eu não via de fato o racismo presente. Eu não via as pessoas debatendo se nós éramos homens ou mulheres de verdade, sabe? Justamente pela sociedade tailandesa entender que aqueles corpos eram reais, eram possíveis. E aí dentro desse espectro todo, ainda tem um ponto fora da curva, porque nós misses temos que levar um traje típico que represente o nosso país. E desde quando eu fui eleita,
primeira e única opção para mim era levar a Nossa Senhora. Porque eu já tinha sido católica, fui católica por 7 anos. Inclusive eu iniciei a minha transição dentro da igreja. E o traje típico nada mais é do que as pessoas verem aquele traje e se identificarem automaticamente sem nenhum tipo de explicação. E algo que represente o país, o seu país de origem, né? Então, mesmo eu não sendo mais católica, para mim tinha um simbolismo muito grande. E não de afronta, mas de dizer que um corpo como o meu poderia sim também levar esse símbolo que é de identidade nacional. E aí todo mundo, mas vai dar problema, não sei o que lá, e levante. E lá todo mundo sabia do que se tratava a santa. Eu não precisava explicar. As pessoas já falavam, é a santa, e queria tocar, e queria mexer e tudo mais. E aqui no Brasil ficou um grande caos. Porque eu recebi processo, ameaça de morte. No dia que eu fui embarcar, as pessoas fizeram uma matéria comigo na rua da minha casa. Então as pessoas falavam, eu sei onde é essa casa, eu vou te matar. Então assim, foi um grande caos. Chegou a ter vereador a subir em tribuna com foto minha dizendo que, tipo, olha, temos que exterminar esse tipo de gente. Foi esse caos, assim, eu só descobri quando eu voltei, mas era a diferença que está na sociedade brasileira e na sociedade tailandesa. Então, assim, eu não tive nenhum tipo de problema na minha estadia lá, nesses quase um mês, mas foi de verdade um divisor de águas, assim, que eu voltei com uma outra realidade, um outro panorama de quem eu era mesmo, de pertencimento de mundo. Uau. Gente, agora, né, é até sentir a diferença realmente da sociedade brasileira, como você falou lá fora, do respeito, né, ao outro, da história, de tudo. Eu fico impressionada. E a gente vive numa realidade, né, que a gente já sabe que é de interior também no estado do Rio, e a gente vê, a gente sente o preconceito, o racismo realmente na pele. Eu gostaria agora, né, como não temos mais perguntas, para vocês poderem fazer uma fala breve, principalmente de se esperançar, porque à medida que a gente, né, coloca uma roda de conversa tão empoderada dessa forma, a gente está fazendo com que o outro entenda a importância, como foi dito, né, pela Mel, dessa discussão, de poder levar para a escola, para um espaço, né, onde isso possa ser uma gota e essas gotas se juntem, formando tudo isso que a gente quer, que é esse mar de mudanças, né? E aí, vou começar aqui com a Neuza. Ou uma frase, ou você pode, né, aí fazer sua colocação para dar esperança, principalmente, por exemplo, na sua arte, que na qual você recebeu um prêmio agora, né? E tem essa responsabilidade de passar. Eu vou falar do prêmio, então. Eu recebi o prêmio em junho de guardiã do crochê brasileiro, crochê manual brasileiro. E para mim, gente, foi uma emoção muito grande, porque assim, eu faço crochê desde os 9 anos de idade, eu aprendi sozinha, olhando uma pessoa fazer, porque ela não podia parar a encomenda dela. E aí, no período da pandemia, os meus netos fizeram essa página para mim, eu comecei a aparecer. E vi que lá no Instagram tem muita gente com muito mais seguidores, né, que eu. E esse projeto, me chamar, fazer entrevista e dizer do meu trabalho, assim, gente, isso não tem... É uma emoção muito grande. Eu estou muito, muito feliz mesmo. Então, eu sou a guardiã do crochê manual no Brasil. Luana, eu gostaria que você falasse um pouco, Luana, desse projeto maravilhoso, né, na qual eu conheci você, seu trabalho, e naquilo que você vai esperançar para quem está nos vendo, né, vendo e ouvindo, no futuro. Tem um projeto, né, que é a Transformando Vidas. Esse projeto foi baseado a partir da minha vivência, né? Então, eu entendi que não adianta você apenas levar o conhecimento da mulher, né?
se essa mulher não tiver com o seu emocional em dia. Então, esse projeto eu incluí terapia, eu incluí uma pessoa que orientasse sobre marketing, né? E também a questão do financeiro, né? Porque a gente começa a empreender dentro das nossas casas, o negócio vai acontecendo, vai crescendo, e aí como é que faz? A gente não sabe, né? Infelizmente, nós, mulheres negras, não temos acesso à educação financeira, né? A gente não tem acesso à terapia, algo que era tão elitizado, né? E hoje nós estamos entendendo que é necessário, sim, a gente ter acesso à terapia. Porque eu fui essa mulher eu casei com um homem branco, onde eu era maravilhosa, mas quando eu comecei a crescer, ele começou a me derrubar. Então, assim, eu não tive nenhum empoderamento, não tive ninguém para falar assim, ei, você pode. Então, por 10 anos eu acreditei que eu era feia, que eu não ia ser ninguém na vida, que ninguém queria uma mulher como eu. Então, quando eu consegui me libertar disso e entender que eu era potência, gente, isso aí abriu muitas portas. Então, é tudo isso que eu trago para as minhas alunas, sabe? Porque não adianta só, vamos lá aprender a fazer a trança, ela vai aprender, mas daqui a pouco ela vai lembrar daquele homem narcisista que fala, você não é nada, você não vai conseguir nada. A gente sabe que se o psicológico da mulher não estiver fortalecido, ela pode ser a melhor transista, a melhor professora, a melhor chefe de cozinha, que ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, não é só ensinar a trança, é fortalecer o emocional dessa mulher para que, de fato, ela venha romper. E o Transando Vidas é isso hoje. Tá bom, não tá, gente? Bem, eu quero começar falando, né, sobre essa data de hoje, 25 de julho, que é muito importante. Foi conseguida com sangue, suor e lágrimas, uma visita que nós fizemos à República Dominicana, né, numa data especial deles. Só que quando chegou lá, o curso, o ingresso, custava, à época, 1992, $100. $100. Se a gente não tem R$1, imagina o dólar. E nós éramos uma boa quantidade de mulheres negras. E aí, o que nós fizemos? Então, se elas não querem, nós não entramos. E vamos fazer a nossa reunião à parte. Por quê? Porque tinha mulheres de todo o Brasil. Então, vamos aproveitar, já não estamos aqui? E isso, né, veio se fortalecendo através dos municípios. Quem voltou para o seu município, voltou com essa responsabilidade de empoderar outras mulheres, né? Daí aqueles grandes fóruns que foram criando-se em vários municípios. Quando chegou o primeiro governo do presidente Lula, a Dilma achou que não, Dia da Mulher Negra Latino-americana. Não, isso não diz nada. Vamos botar, então, Dandara, porque aí as pessoas vão levar para uma conotação histórica, tentando esvaziar o nosso movimento inicial. Hoje vocês veem que as pessoas falam, né? Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E o governo joga Dandara, né? Nós respeitamos Dandara. Muito, muito, muito respeito. Mas ela não pode se sobrepor a uma luta revolucionária, né? Então, eu acho que esse dia é importante. Segunda coisa, esse vídeo, né, que me chamou muita atenção. Por quê? Ele é feito através da fala das mulheres negras. Isso, para mim, é importante. Porque se a gente não tem esse espaço, nós temos que estar permanentemente falando das nossas dores. E ali cada uma falou onde, né, ser mulher negra a incomodava. E como você trouxe o vídeo maravilhoso, é o que a Alexandra falou. Nós temos que levar para a escola, para outros lugares públicos, para as pessoas entenderem
Não é a questão da divisão, é a questão por que nós construímos esse movimento. Tem muita gente que não tem aquela noção ali. E ali ela fala de duas coisas que eu acho interessante, né? A cantora com microfone, né? Ela sendo uma cantora convidada, mas a pessoa lá, que devia ser um funcionário, impediu praticamente a apresentação dela, né? E tem gente que pensa que isso não acontece, né, Nilce Benedito? Só você que sabe, né, o que você enfrenta, né? Depois, a questão também da universidade, né? Porque como nós estamos num grande centro, parece que a universidade é acessível. Não é. Não é. Porque apesar de eu estar lá no dia da lei de cotas, quando tenho acesso, mas, o que você falou, a permanência é muito difícil. Tem toda uma conjuntura que exclui. Ah, mas tem alimento. Niterói, por exemplo, agora, vai pagar R$700 para os alunos de fora. Mas quem são esses alunos? Qual é a cor desses alunos? Será que um aluno não branco, chegando lá e pedisse os R$700, eles dariam? Entende? Então a gente tem que entender também quais são essas armadilhas, né, como você falou muito bem, políticas, que fazem a gente pensar que está tudo resolvido. Não está. Não está. E por último, né, eu gostaria de uma, né, das que falou ali, da questão da paciência. Né? Quantas de nós, eu fico olhando assim, eu estou nesse movimento há mais ou menos 35 anos. E tenho que tomar cuidado com quem chega agora e já quer mandar na bola. Elas não nos referenciam. É como se começasse a partir do umbigo delas. E não é. Aí, quando, né, esse grupo maravilhoso traz essas frases e essas imagens, elas estão mostrando quem veio antes. Isso se chama, gente, preocupação com o outro. Não é chegar aqui e falar, né, quem veio antes, né, e o que essas pessoas andam dizendo. O que não é dizer, eu faço muita palestra, estou terminando, e é assim, a Conceição Evaristo é maravilhosa, e não sei, e eu assim, delicadamente, qual o livro que você já leu dela? Não, mas aquele, entendeu? Então é só porque está na mídia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com essas referências, principalmente quando tem jovens, sabe, porque eles têm que seguir. E a última coisa que eu coloco mesmo em função do esperançar, né, é o desafio da comunicação. Nós precisamos nos apropriar dessa comunicação. Temos que ler todo dia. Ele pode até dizer mais do que eu, né? Mas nós temos que estar no Face, temos que estar no Instagram, temos que estar em tudo. Eu, talvez, até seja mais, depois dela, né? Seja mais velha do grupo, mas eu estou estudando IA. Eu quero saber o que é isso, porque é o momento. Não adianta, eu vou ter que me render e me curvar. E outra coisa, para terminar mesmo, que eu chamo a atenção, é valorizar a escrita negra. Porque se entra uma pessoa falando, não, porque no momento atual, e é white people, todo mundo curte tudo. Quando não é white people, a pessoa, você olha lá, a pessoa não tem nem 3, 4, 5 curtidas. Então, nós temos que valorizar as falas do outro. E, para terminar mesmo, a recomendação de futuro é leiam, leiam, porque a leitura é a maior arma
gente tem contra essa submissão, contra esse mundo perverso e principalmente esse país, né, que ela colocou, nos massacra. Muito obrigada. Vou falar depois, né?